O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus diletos irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, hoje nós celebramos a grande solenidade de São Pedro e São Paulo, dois grandes homens da nossa fé cristã, duas verdadeiras colunas da nossa fé. São Pedro, discípulo de primeira hora, do primeiro chamado que nosso Senhor fez. Se vocês pegam todas as listas que os evangelistas fazem, Simão Pedro sempre é o primeiro. Nos relatos dos chamados, Simão e André, Pedro e André, seu irmão, sempre ocupam o primeiro lugar dos chamados. Pedro foi colocado por nosso Senhor Jesus Cristo como chefe da igreja, porque a sua igreja não podia ficar sem um ponto de unidade. A sua igreja não podia ficar sem uma cabeça visível, sem alguém que conduzisse, sem alguém que de verdade fosse essa garantia, essa certeza de doutrina verdadeiramente, genuinamente piedosa deixada por Jesus. Quando a igreja olha a figura de São Pedro,
A igreja sempre coloca São Pedro como um grande exemplo de alguém que se entregou totalmente a Deus. Pedro, um homem apaixonado, um homem que quando decidia entrava de cabeça. Eu costumo chamar São Pedro o mais ousado do colégio apostólico, o mais destemido, aquele que verdadeiramente sempre respondia por todos os outros, sempre ia à frente de todos. E olhem que quando nós analisamos psicologicamente as passagens da Escritura que nos narram a respeito de São Pedro, nós vemos ali um homem colérico, um homem que verdadeiramente tinha como que o pavio curto para resolver e para enfrentar as dificuldades da vida. Tão ousado Pedro era, que foi o único dos 12 apóstolos que tentou corrigir nosso Senhor. Quando, do primeiro anúncio da paixão, quando nosso Senhor vai lá e começa a dizer para eles que iria ser morto, queria ser entregue aos chefes dos sacerdotes, mas queria ressuscitar. Pedro chama o Senhor à parte e ao contemplar o rosto dos seus pares, dos seus irmãos, atemorizados com a iminência do que poderia acontecer, Pedro, com a total ousadia, diz: Senhor, isso nunca vai te acontecer. Porque Pedro queria proteger o Mestre. Porque tudo para Pedro se resolvia à base da força, à base da faca. Olha o que fez para defender o Mestre no Getsemani, na quinta-feira santa, quando arrancou a orelha de Malco. Só que o Senhor, ao ver aquela ousadia de Pedro, o Senhor repreende Pedro e diz: arreda-te daqui, atrás de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. E Pedro ali aprendeu, com as palavras mais duras dirigidas por nosso Senhor, que ele não podia ir à frente do Mestre, que ele era discípulo, não era Senhor, que quem dava o norte, que quem dizia como deveria agir era Cristo, e os outros todos deveriam segui-lo. Jesus é o Mestre, Pedro é um seguidor do Mestre. Olhem que esse Pedro, ele defende o Senhor e derrama sangue pelo Senhor. Quando pega a espada, vai ferir Malco, e o Senhor mais uma vez vai chamar a atenção de Pedro: guarda essa espada, Pedro. Eu não vou beber o cálice que meu pai preparou. Pedro, apaixonadíssimo pelo reino, pelo Senhor, uma figura impoluta para nós católicos, e dizendo ao Senhor: eu vou para onde tu fores. E o Senhor diz: tu me negarás 3 vezes. Mesmo Pedro negando, se arrepende do erro cometido, continua servindo ao Senhor. Porque Pedro, ali na ânsia que tinha de encontrar o seu Mestre, de encontrar o seu Senhor, quando o seu irmão André diz a ele: Pedro, encontramos o Messias, ele sai todo alegre, feliz, realizado, e vai ao encontro do Mestre. Por quê? Porque todos nós, minha gente, é verdade, temos sede de infinito. Todos nós queremos ser felizes e queremos as respostas mais profundas que infelizmente a vida não pode nos dar. O homem é cheio de esperança. O homem sonha, o homem arquiteta, o homem de verdade deseja ardentemente ser feliz, e Pedro era assim.
E ele entendeu que a sua felicidade era servir o Senhor. Ele entendeu que a sua felicidade era conduzir os discípulos ao encontro do Senhor. Mas o dia de hoje não se resume só à figura de Pedro, mas também à figura de Paulo. Quem é Paulo? Um judeu ortodoxo, um verdadeiro doutor de teologia judaica, formado na escola mais top, numa linguagem mais popular, na melhor escola da época, a escola de Gamaliel, o grande mestre dos judeus. E Paulo conhece toda a doutrina judaica, preparado para ser um grande, financeiramente um homem muito bem resolvido, chegando a comprar o título de cidadão romano, e só comprava quem tinha posses. Paulo, ali, ao estudar a doutrina judaica, percebeu que o judaísmo era verdade e que aquela seita que estava nascendo ali, daquele homem, daquele impostor que se dizia o Cristo, nós devemos destruí-la. E Paulo declara guerra à igreja. É impressionante, mas Paulo vai perseguir os cristãos, chegando a ser testemunha ocular da morte do primeiro que derrama o sangue por Jesus, depois de João Batista, é claro. E quem é esse? Estevão, o protomártir da igreja. E Saulo ali contempla sem compaixão nenhuma: estamos destruindo essa seita. Só que, meus irmãos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Quem conduz é Deus. E todo aquele que estuda com sinceridade e busca a verdade, sabe que por mais que queira descobrir determinada coisa, o grande iluminador é Deus. Não é do jeito que Ele queria, não é do jeito que nós queremos. E quantos homens sábios tentaram estudar a igreja para refutar a própria igreja, e o que aconteceu? Se converteram. Basta a gente imaginar o cardeal Newman do século XIX, anglicano, vai estudar a igreja para combater a igreja e se converte à igreja de Cristo e se torna cardeal da igreja católica. E aí nós poderíamos sair dando tantos exemplos de quem busca a verdade com sinceridade, sem ideologias nenhuma, sempre vai chegar em Jesus Cristo e na bendita Igreja Católica. Por quê? Porque conduzida por Ele, porque nos prega a verdadeira verdade, não é redundância. Vejam que Paulo, ao ter um encontro com nosso Senhor, naquele facho de luz, naquele fecho de luz a caminho de Damasco, 5 anos após a ressurreição, Paulo é interpelado por Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele homem ali, vendo aquela cena luminosa, estranha, totalmente miraculosa, diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está seguindo. É uma pena que Lucas, ao nos narrar a conversão de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, Lucas não nos coloca o que viria a acontecer depois. Mas Saulo poderia se questionar o seu íntimo assim: mas Senhor, eu persigo a igreja, não é o Senhor que eu estou perseguindo, eu nunca te vi. Só que aqui é que entra a alta teologia. A igreja é corpo de Cristo, quem persegue a igreja persegue o próprio Cristo. E é aqui que muitas pessoas não conseguem entender. Quando com teologismos
que faz com que o homem venha cair na heresia. A gente escuta com a maior facilidade dizendo assim: eu sigo a Jesus Cristo, igreja não, você é um herege. Porque a igreja é fundada por Jesus Cristo, e nós veremos aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. É impossível seguir a Jesus Cristo se não seguir na igreja que ele deixou. E Paulo, quando se dá conta dessa realidade, Paulo verdadeiramente se deixa conduzir por Deus. E é impressionante que um doutor das nações, um homem culto, que conhecia a teologia e agora estava de verdade interpretando a teologia judaica à luz de Jesus Cristo, vai ao encontro de Pedro, um pescador inculto. Para quê? Para que Pedro possa dizer se aquela teologia que Paulo estava a pregar era católica ou não era. E por quê? Porque Paulo entendeu que a cabeça visível da igreja era Pedro. Paulo entendeu que mesmo ele sendo culto, deveria se deixar conduzir por aquele que foi colocado por Deus acima dele. E vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, de onde vem esse amor da igreja pela figura de Pedro? De onde vem esse amor da igreja pela figura de Paulo? Pela docilidade desses dois homens, de perfis totalmente diversos, mas com um ponto de unidade: o amor apaixonado pela verdade, e a verdade é Cristo. Vamos ao texto do Evangelho hoje. Vocês desculpem, mas eu vou desconsiderar toda a liturgia da palavra, a primeira leitura, o salmo e a segunda, e vou me deter só no Evangelho para não transformar a homilia mais prolixa do que comumente ela já é. Mas olhem esse texto aqui: Jesus Cristo sim, igreja não, coisa de herege. Olhem o texto aqui, capítulo 16, Evangelho segundo São Mateus. Jesus vai à região de Cesareia de Filipe. Que região é essa? É uma região de pagãos. Chegando lá, nosso Senhor vai interpelar os discípulos. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aqui, nosso Senhor já começa um diálogo de uma altíssima teologia. Filho do Homem é um dos termos do Antigo Testamento para o Messias. Os apóstolos aqui entendem que o Filho do Homem é Jesus. Ele é o Filho do Homem. E começa uma das respostas desencontradas. Uns dizem que tu és João Batista. Ora, João Batista já tinha morrido. Herodes já tinha pedido a cabeça de João Batista. Eles não acreditavam em ressurreição, só os saduceus que acreditavam. Os fariseus, os escribas, os levitas não acreditavam. E os sumos sacerdotes, na sua grande maioria, também não. João Batista, ele não era. Elias, que a profecia do Antigo Testamento diz que voltaria, também não era. Aquele que sumiu na carruagem de fogo. Jeremias, o que tinha sido preparado por Deus desde o ventre da mãe, também não era. E um dos profetas também era impossível ele ser, pelos milagres que ele fazia, que nunca antes se havia visto aquilo ali. E Jesus chega a uma conclusão: o povo lá fora não entendeu quem eu sou. O povo lá fora ainda não tem capacidade de entender que eu sou Deus.
não são meus amigos ainda. Mas, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqui nós já temos um problema de teologia. Por quê? Porque eu sou é o nome de Deus, era um nome proibido de se falar. Se vocês lembram bem, no Getsemani, quando os soldados perguntam, Jesus pergunta aos soldados: a quem procurais? Eles respondem: a Jesus o Nazareno. E ele diz: sou eu. Por eles escutarem o nome de Deus, eles caem com o rosto por terra. Dizer o nome de Deus no Antigo Testamento, para o judeu até hoje, é pecado. É por isso que a gente não fala na liturgia Javé, nem em música, nem em nenhum texto. A gente chama Senhor, a gente chama Adonai, mas Javé não. E Papa Bento XVI, por causa de uma musiquinha que saiu muito forte aqui no Brasil, né, que falava Javé, o Deus dos pobres, do povo sofredor, Papa Bento XVI disse: vamos respeitar que o nome de Deus nunca foi falado, e escreveu um moto próprio pedindo que não se falasse o nome de Deus, que nunca fez parte da nossa tradição falar o nome de Deus. E Jesus aqui ele diz: eu sou. É impressionante, mas Mateus não diz a reação dos discípulos. Aqui Mateus só coloca a resposta atirada de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro vai de verdade resumir toda a vida de Cristo. Ele é o Messias, o prometido, o esperado. O que nós de verdade desejamos é Ele. E esse Messias não é um impostor, é o Filho do Deus vivo que nós cremos. Olha que essa resposta agrada a Jesus. Agrada a nosso Senhor, e nosso Senhor aqui, minha gente, todo feliz, porque nosso Senhor percebeu que ali o Pai revelou quem deveria ser o chefe da igreja. Observem que aqui existe uma coisa única que Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Só que é interessante, porque sempre que se fala em revelação, se fala no Espírito Santo de Deus. E aqui Jesus fala que é o Pai quem revela. O Pai revelou. Não foi o Espírito, mas o Pai. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma revelação totalmente extraordinária. É claro que é no Espírito Santo de Deus, mas um desejo do Pai. É o Pai quem revela. E nosso Senhor, aqui no texto santo, vai dar a missão de Pedro. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Vejam, meus irmãos, aqui a igreja é de Jesus, minha igreja. É mentira, é desculpa, são palavras falaciosas. Esses protestantes ou esses católicos que não têm fé, que dizem que tanto faz ir para uma igreja ou para outra. Não é assim. Se assim fosse, Jesus Cristo não teria fundado uma igreja. Depois, eles desconsideram totalmente esse capítulo 16 de Mateus. E o mais interessante é que querem acreditar nas Sagradas Escrituras, mas não querem acreditar na igreja.
Só que aqui, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso aqui, a igreja é anterior às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque quando os livros das Sagradas Escrituras do Novo Testamento vieram ser escritos, a igreja já existia. Quem escreve o Novo Testamento são os homens da igreja, escolhidos por Jesus. E além do mais, Jesus não deixou nenhum livro escrito. Quem escreveu são os seus discípulos. Cristo não deixou o livro escrito, mas deixou uma igreja fundada. E aqui é interessante a gente perceber isso. Por quê? Porque o primeiro livro começa a ser escrito lá pelo ano 55 e o último lá pelo ano 100. A igreja já existia antes dos discípulos, os apóstolos, escreverem as cartas. Eles já celebravam a Eucaristia. Antes deles registrarem a vida de Jesus, eles já celebravam a Eucaristia, eles já batizavam, eles já crismavam. A igreja já acontecia. E muitos não conseguem entender isso. E digo mais, os livros do Novo Testamento são os livros da Igreja Católica. É a nossa história. Pedro era católico, João era católico, Paulo era católico. Olhem a história. E tudo aquilo que os protestantes conhecem de Cristo, seja da congregação cristã, seja da Assembleia de Deus, seja da Igreja Batista e de todas essas outras aí, que nós vemos mundo afora. Tudo aquilo que eles conhecem de Jesus, conhecem por causa da igreja, de católicos que escreveram as Sagradas Escrituras e querem ver mais. Estudem a história da humanidade que vocês vão ver, a história geral, que durante 1500 anos éramos só nós. E depois de 1500 anos é que eles vieram. E por incrível que pareça, já começou errado. Protestantismo fundado por um padre herege, problemático, um frade agostiniano, que não vivia de verdade o seu celibato, que não vivia de verdade encontrado na vocação, e por uma questão política, cismou, dividiu a Igreja de Jesus Cristo. É importante que nós tenhamos consciência disso aqui, que nós estamos na igreja que nosso Senhor fundou. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a igreja que pertence a Ele. Católico que entende isso aqui nunca vai ser tentado a ser protestante. Protestante que procura a verdade de coração sincero sempre vai desembocar aqui, nessa igreja católica. E mais, a promessa de nosso Senhor a Pedro: o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Só isso aqui, minha gente, já nos dá um consolo tão grande, de saber que nós estamos em um lugar onde Satanás não pode com a igreja. É por isso a força que nós temos quando alguém coloca a intenção e todos nós, em uníssono, em um só coração, nós dizemos: Senhor, escutai a nossa prece, ouvi-nos, Senhor. E isso daqui é verdadeiramente aquilo que nosso Senhor falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele está aqui. Por quê? Porque a igreja dos batizados aqui está presente. Mesmo que nós possamos contemplar e ver
A igreja de Jesus Cristo, a barca de Pedro, muitas vezes, querendo balançar, o inferno nunca vai poder com a igreja. Não adianta querer combater a igreja de Jesus, não adianta querer bater na igreja católica, é bater no próprio Jesus. Não adianta criar raiva da igreja, é criar raiva de Jesus. A igreja é livre, a igreja é soberana e não se curva diante de ninguém, a não ser do seu Senhor. O poder do inferno não poderá vencê-la. É claro que nós vemos tantos abalos acontecendo, mas a igreja sempre permanece de pé, porque é conduzida por Ele. E mais, vejam que nós recebemos um turbilhão de ensinamentos, todos os dias. Pensamentos filosóficos, pensamentos políticos, pessoas mal intencionadas a falar mal da igreja, do padre, do bispo, do papa, na televisão, na mídia, os políticos e por aí vai. Por quê? Porque foi assim e será assim sempre. A igreja é rompida com o mundo e eu digo mais a vocês, porque a igreja católica é tão perseguida, é a verdadeira. Se fizeram isso com ele, o que não iriam fazer com a gente? O nosso fundador morreu por nós. Essa igreja não é fundada por Edir Macedo, um pecador, nem Valdomiro Santiago, não. Por Ele. Isso aqui para nós é prova de amor, é o sangue dele derramado que faz surgir a igreja. E Pedro da mesma forma, e Paulo da mesma forma, e os outros apóstolos, todos eles da mesma forma, e tantos outros santos mártires que derramaram sangue por Jesus. Mas tem mais uma coisa para a gente terminar o dia de hoje. O que nosso Senhor vai dizer depois que Ele falou que o poder do inferno não ia vencer a igreja. Olha o que Ele dá a Pedro. Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que é isso? Isso aqui só entra quem estiver em comunhão comigo. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Vamos traduzir isso aqui de uma forma atualizada para nós hoje. A igreja diz que o aborto é um pecado mortal, que quem aborta está excomungado, e se morrer assim, vai para o fogo do inferno. A igreja diz que o matrimônio é indissolúvel. A igreja diz que o matrimônio é entre homem e mulher. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo diz que só pode ser padre homem, varão, porque assim Ele deixou. A igreja católica combate o comunismo. Tudo isso está desligado daqueles que querem chegar aos céus. É bem sabido por nós também que no ano de 1870, no primeiro concílio vaticano, a igreja declarou em uma bula chamada Pastor Eternos que o Santo Padre, o Papa, ele é infalível em questão de fé e moral. Ou seja, não se contradiz, não erra, quando ele fala universalmente para toda a igreja. Essa infalibilidade que o Santo Padre tem na sua doutrina é algo dele? Não, é da igreja.
todo aquele que ocupa o sólio pontifício de Pedro, vai de verdade ser infalível em questão de fé e moral para nos guiar para os céus. E se vocês estudarem de verdade a doutrina católica, vocês vão ver que não existe contradição, que aquilo que Pedro afirmou, que aquilo que os apóstolos afirmou, que aquilo que de verdade os apóstolos viviam, a igreja continua a viver hoje. Da mesma forma que Paulo, Pedro celebravam a Eucaristia, a gente celebra. E não existe nenhuma diferença entre a Eucaristia que nós celebramos aqui nesse altar e a Eucaristia que Pedro celebrava em Jerusalém. Não tem diferença nenhuma. É a mesma Eucaristia, é o mesmo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes somos nós católicos, porque estamos onde nosso Senhor deixou. Felizes somos nós porque temos um que o Senhor falou para ele: quando tu estiveres maduro na fé, confirma aos teus irmãos. É por isso que Pedro é chamado até hoje de primus inter pares. É um bispo igual Dom Roberto, igual Dom Ronaldo, igual Dom Ricardo que por aqui passou. Mas por ocupar o lugar de Pedro, a diocese de Roma, ele tem jurisdição na Igreja Católica em todo o mundo. Para nós cristãos, isso é garantia de doutrina séria, correta, sem erros. Não nos resta, meus irmãos e minhas irmãs, outra coisa, senão nos orgulharmos dessa fé católica, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos chegar aos céus. Hoje nós louvamos Pedro, hoje nós louvamos Paulo, hoje nós louvamos o sangue que eles derramaram em testemunho de fé e de amor a Jesus Cristo. Mas eu também quero convidar vocês para levarem a sério a fé da igreja. Dá uma tristeza quando eu olho e contemplo a igreja, só o marido, cadê a esposa? Só a esposa, meu Deus, cadê o marido? Cadê os filhos? Dá uma tristeza tão grande quando nós vemos católicos que não têm compromisso de fé, que quando viajam, vão visitar um parente em São Paulo, esquecem que são católicos, esquecem do compromisso com a Eucaristia, que muitas vezes passam anos e anos participando da Legião de Maria, participando do apostolado da oração, ou quem sabe do Terço dos Homens também, mas não participam da Eucaristia, não entenderam nada de fé. Dá uma pena tão grande quando nós vemos os acólitos que só querem vir à igreja quando vão servir ao altar. Ou quem sabe também os ministros da Eucaristia, porque não entenderam nada de fé. É preciso que nós cristãos tomemos consciência assim, de que a igreja somos nós, você é a igreja de Cristo, você é batizado. Você, na sua comunidade, ao rezar a Deus, você é uma potência que abala, que treme os infernos. Mas é preciso estar em comunhão com o corpo e o sangue de nosso Senhor. E é isso que eu desejo, que a nossa diocese, que a nossa paróquia, que a nossa igreja, ela cada vez mais cresça, sendo de verdade essa grande mãe, essa grande mestra, a nos ensinar o caminho dos céus. É por isso que todas as vezes que você cruzar os batentes da igreja ali ao entrar, tome consciência que você está começando a entrar no seu céu, que você está começando a entrar no céu que Deus preparou para você, e que assim nós tenhamos a alegria de louvar, de bendizer o nome de Deus, até que nós
até que nós cristãos, de verdade, possamos ser maioria no mundo, evangelizar com o nosso testemunho, ou irmos ao encontro dele, ou quem sabe, ele nos encontre aqui nesta terra ainda. Oxalá que São Pedro, que São Paulo interceda por nós, que a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Mártires e dos Apóstolos, interceda por nós também, para que possamos amar a igreja, para que possamos servir a Jesus Cristo na igreja que Ele deixou. Nascemos católicos e eu desejo que todos vocês possam também um dia morrer católicos, sem envergonhar os nossos pais, sem envergonhar os nossos antepassados, que tanto lutaram e evangelizaram a seu grosso modo, para que essa fé, que hoje que nós estamos aqui celebrando, se conservasse e não se perdesse. Vamos ficar de pé e vamos todos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus